nós não estamos falando aqui exclusivamente o fato de você chegar lá e matar um animal para comer, como se fazia lá atrás. Tem que diferenciar. Exato, nós estamos falando agora de um sistema cruel do momento da fecundação desses animais, tá? Então a gente, hoje é mais do que sabido e é comprovado, inclusive cientificamente, que todos os animais, sem nenhuma diferença e sem nenhuma exceção, são seres sencientes, são seres que sentem o que a gente sente. E isso não é novidade, né? Isso já é declarado, eu acho que é 2003 que foi? Faz muito tempo, enfim. Que tem a Declaração Universal, né, dos direitos dos animais como seres sencientes. O que é senciência? É ter a capacidade cognitiva de interagir com o meio, tendo sentimentos e sensações. Então, por exemplo, todos eles sentem o carinho, o afeto, a segurança, o acolhimento, dor, o acolhimento e as coisas ruins. O medo, a dor, o pânico, o abandono, o luto. Eu assisti uma TED Talk do luto das baleias quando se perde. Gente, tudo muito parecido com a gente. E nesse sentido, eu tô aproximando do ser humano. Mas vamos, assim, pensar também no tema da nossa conversa aqui, que é se você ama um porque você come o outro, tá? Não existe diferença cognitiva, né, nenhuma entre um porquinho e um cachorro. Não existe. Tá? Não existe diferença cognitiva nenhuma, por exemplo, entre um golfinho e um atum que você come no sashimi, tá? Ou seja, só que nesse sistema todo, além da questão, né, quando a gente fala, não é a morte somente que é um problema. O problema é que você pega esses seres que sentem todas essas coisas boas e ruins também, de medo e tudo mais, e os coloca, né, numa condição que se chama pecuária, tá? Muito agressiva e muito cruel, em que eles não têm direito nenhum de viver instintivamente como eles viveriam na natureza. É muito diferente de... Todo mundo pergunta, mas e o bichinho que eu peguei, a vaquinha, o leitinho na minha casa, o ovo que eu peguei da minha galinha que vive solta? É muito diferente, isso não é numa escala gigantesca de produção. Tu não vai alimentar milhões e milhões de pessoas com essa galinhazinha que tem da casa que larga um ovo há sei lá quanto tempo. Pra alimentar. Então, pra alimentar todo mundo, não tem como não ser agressivo e cruel. E é agressivo e cruel, não apenas com os animais, mas com a gente também, porque vai destruindo a natureza que a gente vive, para que esses animais possam ser criados e abatidos, e isso vai deixar a natureza cada vez mais empobrecida, de todos os lados, por causa do uso de substâncias para criar eles, substâncias tóxicas, por causa da destruição daquela natureza que vai perder aquela biodiversidade. Então, se a gente analisar por todos os pontos, não tem um ponto pelo qual isso vale a pena. Nenhum ponto. E são muitos, ou seja, hoje a gente tem, né, a gente criou, por conta dessa facilidade e também, principalmente desse muro de invisibilidade que nós criamos. Até Paul McCartney, ele tem a frase célebre dele, incrível, que ele fala que se os matadouros, os abatedouros tivessem paredes de vidro, o mundo seria vegetariano. Porque, ou seja, hoje, essa invisibilidade, esse muro de invisibilidade que a gente construiu pra gente ficar aqui, na zona do outro lado, na zona de conforto, comendo nosso bifinho, nosso franguinho, tá? Ele mantém um sistema que faz com que nós nos habituemos a comer alimentos de origem animal todos os dias, em todas as refeições. Sem se perguntar de onde é que veio. Exato, e criou um mecanismo de fornecimento dessas proteínas, que estamos falando de proteína, né? Que hoje custa muito menos do que deveria custar, pensando em toda uma cadeia, todos os subsídios e tudo mais. Então, isso faz com que, quando é mais acessível, tem mais disponibilidade e custa mais barato, tem mais propaganda também. Mais e mais pessoas consomem. E daí o que acontece? O número desses animais que vivem nessa condição cruel da pecuária é absurdamente grande. Os números falam de mais de 70 bilhões de animais terrestres abatidos todos os anos. Se a gente colocar nessa conta os peixes, a gente está falando de os peixes trilhões. E os que vêm junto nas redes de arrastão, que a gente já comentou num outro episódio. Trilhões. São animais incontáveis. De animais mortos todos os anos. E quando a gente fala de um frango, ele foi fecundado e ele foi abatido em praticamente assim, na hora que nasceu, fecundado não, na hora que eclodiu o ovinho, até a hora que ele vai pro abate, são 40 dias. 40 dias totalmente confinados. Então, isso é totalmente fora do ambiente natural. Esses animais não têm a possibilidade de viver naturalmente não tem. A vida deles. Eles já são criados
pra viver essa vida que é completamente cruel. Tá totalmente diferente daquela situação do antepassado, da época dos e essa nossos questão avós. que tu falou então, ó, a gente então, nesse sistema, né, a gente tem a invisibilidade do sistema em si, tem a invisibilidade da vítima, que é o animal, porque ninguém sabe quem é esse animal. Tu falou uma coisa na tua história, que tu tinha nome pra vaca, nome pro porco, nome pra não sei o quê, nome, sobrenome. E a gente tem o nome, o sobrenome do nosso cachorro também. Quando a gente imagina, esse sistema ele faz a gente imaginar esses animais como um aglomerado de animais. Eles são apenas animais, eles não têm cada um a sua personalidade, a sua individualidade. Um porquinho não é mais chato do que o outro, que nem o cachorro, que um late mais do que o outro, um é mais brabo do que o outro. Então a gente não consegue pensar nesses animais como seres únicos. A gente pensa neles como, é porco, é vaca, é galinha. Isso. Então, isso faz com que eles se tornem mais invisíveis ainda, porque a gente constrói esse muro aí que faz com que as nossas emoções fiquem completamente blindadas, né? E a Melanie é uma psicóloga incrível e ela fez toda, acho que a tese de doutorado dela em cima do porquê a gente come carne, né? E eu amo essa teoria dela, inclusive é uma das TED Talks que eu mais indico para quem quer saber sobre isso. E vocês vão ouvir várias coisas que a gente falou, que se chama Além do Carnismo, em português. Beyond Carnism, em inglês. E vocês podem encontrar no YouTube, é bem fácil. Bom, e aí ela fala da questão do… Como que é o nome? O entorpecimento psíquico. Adoro. Né? Que é o seguinte, a gente… utiliza, é bem parecido com a dissonância cognitiva, mas é mais sobre a questão da gente abafar um pouco as nossas sensações pra gente não viver situações muito estressantes. Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, assim, um médico, né? Quando eu fiz faculdade de medicina, eu tive que entorpecer um pouco as minhas emoções, meus sentimentos, pra eu conseguir entrar numa mesa de cirurgia e ver um paciente todo aberto. Porque se eu imaginasse aquilo como uma pessoa que tem uma mãe, que tem um pai, que tem um filho, eu ficava desesperada, minha pressão baixava e eu quase desmaiava, que já aconteceu. Já aconteceu. Nossa. E aí, quando eu parava, eu olhava só pra aquela parte do corpo da pessoa e pensava, não, é só isso aqui que eu preciso olhar, eu preciso focar na cirurgia, é isso que tá acontecendo. Então, eu fui aprendendo a entorpecer um pouco as minhas sensações pra que eu conseguisse superar aquilo e ajudar aquela pessoa. Então, o entorpecimento psíquico, ele não é de todo ruim. Ele é muito bom se ele é utilizado pra gente conseguir passar por situações estressantes, mas que são necessárias. Mas, quando ele é utilizado pra que a gente aceite e possibilite que violências desnecessárias existam, aí a gente tem que repensar muito bem, né? Então, e não é só pra questão dos animais, tem muitas coisas pras quais a gente amortece um pouco as nossas sensações e aceita porque a gente acha que a gente não tem escolha, a gente acha que a gente não pode mudar. Mas a escolha, ela tá no despertar, ela tá na gente entender da onde que tudo isso vem. E pra gente aprender a mudar isso, a gente precisa entender que o cerne dessa questão toda tá na nossa percepção, né? Por exemplo, se eu te sirvo um jantar, assim, ou se eu te sirvo uma comida, um leite, enfim. E aí tu fala, nossa, que delícia isso aqui, o que que é, da onde que vem? E eu falo, é o leite da minha cachorra. Ou eu falo, é a carne do meu cachorro aqui que eu matei hoje à tarde. Tu vai falar… Meu Deus, como assim? A tua experiência em relação àquela comida, por mais que ela continue muito gostosa, do sabor, né, palatavelmente, tu vai falar, meu Deus, isso aqui é horrível, eu odeio isso, eu não quero nunca mais comer isso na minha vida. E assim a Melanie começa o livro dela. Exato, a Melanie numa é incrível. mesa de jantar, você recebe seus amigos e aí coloca lá os pratos, as pessoas comendo. E a pessoa, nossa, mas que delícia essa carne, do que é? É de pitbull. E essa aqui é de poodle. Daí a pessoa olha e fala assim… Como assim? Né? E aí vem, né? Ou seja, exatamente. Ou seja, o tal do especismo e a percepção. Mas o especismo porque… Pera um pouquinho, por que eu tô tão assim horrorizado pelo fato de que eu esteja comendo um cachorro? Se tivesse falado que é carne de porco, tava tudo bem? Tava tudo certo. Então, é isso que a gente tá levantando aqui. Se você ama um, por que você come outro?